Shalom, queridos! Hoje iremos falar sobre a origem da idolatria. Estamos estudando o livro Guia Bnei Noach do Rav Yaakov. E hoje nós estamos na página de número 39 e o tema do nosso shiur é a origem da idolatria. Queridos, é importante nós falarmos aqui que quando nós lemos a Torá, que o próprio Deus entregou para Moisés lá no Monte Sinai, a mesma vem e nos diz, por exemplo, em Devarim, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Logo, de imediato, pelo Shema Israel, nós percebemos que existe somente um Deus e somente Ele merece ser adorado, só Ele é digno, melhor dizendo, de ser honrado e adorado. Também quando nós lemos dentro da própria Torá, que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai, por exemplo, lá no livro de Shemote, capítulo de número 20, a própria Torá, ela nos diz, Shemote, capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, a própria Torá, ela vem e já nos ensina que somente Hashem, que somente o Eterno, ele deve ser adorado. Então vamos ler aqui no livro de Shemote, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 1. E Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus, abaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Então nós percebemos dentro da própria Torá, queridos, que existe uma proibição. E essa proibição, ela é vista na Torá, como citado aqui, Deuteronômio 6,4, Êxodo capítulo 20, Shemote capítulo 20, verso 1 até o verso 4, e Isaías 43,11 nos profetas. Então fica bem evidente, fica bem claro para nós que nós estamos diante da palavra do Eterno e a palavra do Eterno nos mostra que existe somente um Deus e somente Ele é o nosso Salvador. Nesse sentido, queridos, a pista, a direção que nós temos pelas Escrituras, pela Torá, é que devemos adorar somente um único Deus. Hoje, nós daremos continuidade aqui no estudo do livro Guia Bnei Noach e a página que nós estamos é a página de número 39. A origem da idolatria. Segundo o Maimônides, a idolatria ela tem início com Enoche. Esse Enoche, ele é citado na própria Torá. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis, capítulo 4, verso de número 26, nós vamos ver que o Enoche, ele aparece na Torá. Está escrito em Gênesis 4, 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enoche. Foi então que se começou a invocar o nome do Eterno. A informação que nós temos é que o Sete, este aqui citado em Gênesis 4, 26, nós vamos perceber, e a informação que temos é que o Sete, ele começou a analisar, ele começou a perceber o comportamento dos astros em relação à natureza. Então, o Enoche, ele vem e observa a lua, ele começa a perceber que o sol tem influência direta tanto na agricultura como nas marés, e ele percebe, na sua lógica, que no inverno
certas frutas cresciam e no verão outras frutas cresciam. Então, segundo a informação que nós temos pelos estudos, é que esse Enoche ele começa a fazer essa observação, que os astros têm de fato influência sobre a criação de Deus. Até aqui, tudo bem. Não, o fato do Sol, da Lua ter influência na natureza, queridos, não há problema nesse sentido. A própria Torá, ela vai falar para nós que isso é normal e é verdade. De fato, os astros, Sol, Lua, têm influência na natureza. Veja o que diz Devarim, Deuteronômio, capítulo 33, verso 14. E com cereais adoçados pelo calor do sol, e com os frutos adoçados pela influência da lua. Então a Torá, ela não tem dificuldade em reconhecer que os astros criados por Deus têm influência na natureza. E isso não é dificuldade. Agora, o que não pode é transformar esses astros em um Deus. E este é o propósito desse estudo, mostrar a origem da idolatria, queridos. Então, nesse sentido, esse personagem, o Enoche, que aparece na Torá, Gênesis 4, 26, ele tem essas observações, a interferência dos astros na natureza. Lua e Sol interferem na natureza. Aí você pergunta, mas qual foi o erro de Enoche? E vem aqui o Rav e nos explica que o grande erro de Enoche foi imaginar que esses astros eles foram criados por Deus como uma espécie de intermediários, de assessores, com o propósito de ajudar a Deus na administração da criação. Então esse é o grande erro de Enoche. Analisar, perceber que os astros têm influência na natureza, a Torá não tem dificuldade com isso. Agora, o problema é que o Enoche ele começa a colocar esses astros, Sol, Lua, como intermediários, assessores, como se fossem pessoas para ajudar Deus na administração da criação. Então, este foi o grande erro de Enoche. Ele olhou para a criação e interpretou a criação de modo diferente. E aí, nós vamos ver aqui na página 39 do nosso livro Guia Bene Noach, o próprio Rav Yaakov trazendo esse esclarecimento para nós. Então diz aqui o Rav: porém, o erro de Enoche foi concluir que estes astros, a lua, o sol, foram criados por Deus com o intuito de ajudar a Deus e coordenar as atividades terrestres. Ou, em outras palavras, imaginou de que Deus criou uma terra com infinitos seres e para administrar criou assessores e os delegou poderes para abençoar ou amaldiçoar. A verdade absoluta é de que estes astros são nada mais do que canais criados por Deus para que a energia e bênção divina cheguem à Terra e não possuem livre-arbítrio para beneficiar ou prejudicar algo ou alguém. Então, o Rav Yaakov, ele explica para nós aqui que o Enos, ele chegou a pensar que esses astros, Sol, Lua, foram criados como uma espécie de intermediários. Com esse erro e com essa prática, a informação que nós temos no decorrer da história, que depois de Enoche ter esse pensamento de internalizar e perceber que esses astros eram intermediários, com o passar do tempo, nós estudando aqui essa lição, nós vamos começar a perceber então
que este erro, essa prática, começaram então a prática da idolatria. Então veja, é o que o Rav ele vai comentar sobre esse desenvolvimento da idolatria. Então estamos agora na página 40 e está escrito: com este erro que o Rav se refere é o erro de Enoche, olhar para o sol e para a lua e interpretar na sua lógica que esses seres criados, eles eram intermediários, possuíam livre-arbítrios, tinham capacidades de abençoar a raça humana e era, entre aspas, aí, assessores de Deus. Esse foi o grande erro. Então veja o que o Rav diz. Com este erro, começaram então a trazer oferendas e se ajoelharem para estes deuses inventados por suas imaginações, pois achavam que servindo estes deuses, eles seriam beneficiados. Posteriormente, estes deuses tomaram formas de estátuas. Então, olha como o Rav ele vem trazendo para nós o esclarecimento. Então, o Enoche, de Gênesis 4:26, olha para a criação, olha o sol, olha a lua e percebe que esses astros, eles têm influência, interferência na criação. Até aí, essa interferência na criação é normal. A própria Torá diz que os cereais adoçados pelo calor do sol e os frutos adoçados pela influência da lua. Está lá em Deuteronômio 33:14. Até aqui não tem problema em reconhecer que o sol interfere na agricultura e a lua nas marés. Até aqui não há problema. O grande erro de Enoche foi interpretar que esses seres criados por Hashem, esses seres criados por Deus, eles possuíam livre-arbítrios, eram espécie de assessores de Deus e que realmente eles tinham poder em si para abençoar a humanidade na face da terra. Este foi o grande erro. E com essa interpretação, com essa lógica errada de Enoche, o Enoche de Gênesis 4:26, durante o desenrolar da história, começaram-se a fazer imagens, estátuas desses astros e começaram a dar honra e adoração para determinados astros. Então, seguindo aqui a explicação, este foi o início da idolatria. Quando no primeiro momento as pessoas acreditavam em Deus e que Ele está acima de seus ídolos, o sol, a lua e as estrelas, esse tipo de pensamento é classificado pela Torá como shituf, literalmente associação, e é considerado um tipo de idolatria. O shituf consiste em colocar algo como intermediário entre nós e Deus. Então tudo, o shituf, ele é considerado um tipo de idolatria. Então é tudo o que nós colocamos entre nós e Deus. Na ocasião aqui, no início da história da Torá, lá em Gênesis, em Bereshit, o Enoche, ele e aquela geração, eles começaram a ter essa interpretação lógica, que os astros criados eram uma espécie de intermediário entre os homens e Deus. Então o Rav nos mostra aqui, na página 40, que o shituf, ele consiste em colocar algo como intermediário entre nós e Deus. Então, por exemplo, o sol não pode ser um intermediário entre nós e Deus. A lua não pode ser um intermediário entre nós e Deus, porque isso é uma espécie de idolatria. O JC, como dizem aí algumas religiões, também não pode ser um intermediário entre nós e Deus. Então essa ideia
que há intermediário entre nós e Deus é o shituf, e é considerado uma idolatria. Nós lemos na própria Torá, no próprio livro que Deus ditou palavra por palavra para Moshe, lá no Monte Sinai, Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 4, a própria Torá, em Deuteronômio 6,4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Então não existe intermediária. Então nós estamos aprendendo aqui que na origem da idolatria, o Enoche, ele interpretou os astros, na sua lógica, como intermediários, assessores, seres que realmente possuíam livre-arbítrios, quando, na verdade, não possuíam livre-arbítrio. Então, com o desenrolar do tempo, começaram-se a fazer estátuas desses astros e começaram a ajoelhar-se, a adorar esses astros como o próprio Deus. Então, tudo que é intermediário entre nós e Deus, tudo que nós colocamos como intermediário, seja lua, sol ou qualquer homem que é dito que vem na terra e sendo Deus, isso é uma idolatria. Então, nós percebemos esses sintomas logo no início da criação e até hoje, aí, há 2000 anos atrás, é quando veio a novidade do JC. Então devemos tomar cuidado com esse tipo de comportamento, porque de acordo com a Torá é errado. Devemos adorar somente o único Deus. Sendo assim, queridos, com o passar do tempo, nós vamos ver aí que a idolatria ela foi subindo de nível. Então o Rav aqui ele usa um termo de idolatria completa. Posteriormente, preste atenção, as pessoas foram mais longe e começaram a atribuir uma pluralidade ao Deus único. Então é aquela história que nós passamos. Esses dias me perguntaram, mas lá em Gênesis 1:26 está escrito, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Lá está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá vendo? Deus é 3 em 1. Eu disse para a pessoa, olha, com todo respeito, eu discordo da sua opinião. Porque Gênesis 1:26 não fala ali que existem 3 pessoas. O texto, de fato, ele relata para nós que está no plural. Façamos o homem. Agora, o que é o plural? Vamos definir a palavra plural. Plural é mais de um. Então, 2 é plural, porque é mais de um. 44 é plural, porque é mais de um. 58 é plural, 98 é plural, porque é mais de um. Mas quando você lê o livro de Gênesis 1:26, de fato está no plural, façamos. Mas a Torá não fala que é 3. A Torá fala que é plural, mas não fala que é 3 pessoas ali. E o verso 27 já dizia os nossos sábios, você quer achar a resposta de um texto, leia o que vem antes e o que vem depois. E o próprio Gênesis 1:27 diz, no singular, e criou Deus. Prestou atenção? Entendeu? Então, mais tarde, a idolatria ela começou a ter avanços, se tornou uma idolatria completa, ao ponto, diz o Rav aqui, das pessoas atribuir pluralidade a Deus. Então, nós percebemos esses sintomas nos nossos dias. Eu mesmo defendi essa teoria por 25 anos, mas eu me curvo hoje perante a Torá, perante o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra, de Gênesis capítulo 1, versículo 1, o Deus que abriu o mar para Israel passar, o Deus que tirou o povo de Israel do Egito, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Isaías, o Deus de Jeremias, a esse Deus eu me rendo. E seja a Torá verdadeira na nossa vida. Então, chegamos num ponto de idolatria, diz aqui o Rav na página 40,
uma idolatria completa, onde as pessoas começaram posteriormente sair agora do intermediário dos astros, fazendo deles intermediários. Agora a gente percebe uma progressão, um nível 2, um level 2 na idolatria. E o Ravi diz que é uma idolatria completa, onde as pessoas começaram a atribuir pluralidade para Deus. Então Deus é um. A Torá fala Deus é um. Aí de repente Deus é 44, Deus é 88, Deus é 3 e 1. Então isso é uma espécie de idolatria. É uma idolatria completa. E Gênesis 1:26, ali está no plural, mas não fala o valor numérico, não fala se é 3, se é 88. E sempre quando nós estamos diante de um texto difícil, nós precisamos interpretar com outros textos. E aí trazer lógica e interpretação correta para determinada passagem. E como nós fazemos isso? Podemos pegar para interpretar Gênesis 1:26, Isaías 43:11, podemos pegar Deuteronômio 6:4 e nós vamos perceber que é muito fácil derrubar esse pensamento que não condiz com as escrituras, com a palavra do Eterno. Então, o Rav ele vem e nos diz, posteriormente, as pessoas foram mais longe e começaram a atribuir a pluralidade ao Deus único, considerando a existência de outras entidades que seriam primárias como Deus. Olha o perigo. Alguém vir e fala, eu sou Deus. Alguém vir e falar, eu e o Pai somos um. Isso é um perigo. E até mesmo esquecendo de Deus como Criador de tudo e atribuindo um aspecto divino aos astros, seres ou estátuas. Esse segundo tipo de raciocínio é classificado como idolatria completa. Então, olha o nível 2 de idolatria. Então, hoje, vamos parar por aqui, tá? Resumindo, nessa primeira parte desse tema, desse shiur, a origem da idolatria, o que nós aprendemos aqui? Vamos pontuar. A idolatria, ela começa com Enosh, esse mesmo, de Gênesis 4:26. Enosh olha para a criação, para os astros, sol, lua, e começa a perceber que eles têm interferência direta na natureza. Em relação a isso, já aprendemos. A interferência da lua, do sol na natureza, não há dificuldade. Nós vimos lá um texto na Torá, em Deuteronômio 33:14, que Deus criou realmente esses astros, nas palavras aqui do Rav, para trazer a bênção divina na terra. Então eles têm interferência na natureza, nas marés, enfim, isso é normal. Aprendemos aqui que o erro de Enosh foi fazer desses astros intermediários, que mais tarde, com essa lógica de interpretação, as pessoas começaram a fazer imagens desses astros e cultuar essas estátuas. Então, pecado de idolatria. E aí também nós percebemos que no decorrer da história, a idolatria chega no nível completo, ao ponto das pessoas dar pluralidade a Deus. Deus é um, alguns vêm e dizem, não, Deus é 44, 88, Deus é 3 e 1. E nesse sentido, a idolatria ela foi completa. Então assim se inicia a história da idolatria e com o decorrer do tempo ela vem avançando até alcançar estágios mais completos. Como o Rav diz aqui, a idolatria completa. Na próxima aula, nós iremos trazer aqui o Maimônides. Vamos ver o que o Maimônides vai nos falar na Mishneh Torá sobre a origem da idolatria. Isso no próximo vídeo. Que o Eterno te abençoe. Um ótimo dia para ti. Baruch Hashem.